Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em dois textos específicos, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, e 2 Pedro 1:10. Eu tenho já ministrado, nós estamos hoje na quarta mensagem de uma série que nós temos falado sobre identidade, propósito, chamado e destino. Nós tivemos duas ministrações falando sobre identidade, nós tivemos uma ministração sobre propósito e hoje vamos conversar um pouquinho sobre chamado e no próximo domingo, se Deus quiser, nós encerramos esse tempo com uma palavra sobre destino. E essa palavra, eu tenho certeza que ela vai trazer muito esclarecimento, entendimento, ativação ao nosso coração, e eu espero que você anote, eu espero que você receba, anote, que você alinhe o propósito. Nós não podemos perder aquele costume de estar escrevendo, anotando, colocando as impressões, aquilo que o Espírito Santo vai falando conosco, porque a nossa mente é muito falha. E eu me lembro que quando nós começamos os processos no nosso processo celular, não tinha uma pessoa na igreja que não tivesse o seu bloquinho de anotação. Não era a época ainda dos smartphones, agora a gente tem essa possibilidade também, mas é importante que você tenha a sua caneta, o seu bloco de anotação, que você traga a sua Bíblia para a igreja, que você tenha o seu marcador de texto. Tem alguém que tem a mania de marcar texto assim? Marcar a sua Bíblia? Mas é pecado? Não é pecado. Você destacar algo na Bíblia que vai abençoar, você não tem nada de pecado não. Usa a sua Bíblia. Eu quero estimular você a esse crescimento e a esse propósito. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre identidade, propósito, chamado e destino. E hoje o nosso foco é sobre chamado. Eu tenho certeza que vai ser abençoado. Eu tenho tempo hoje, time? Tem tempo para mim hoje ou é livre o meu tempo para eu ministrar? A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Ele nos chamou para vivermos uma vida dedicada a Ele. Não foi por causa das nossas obras que Ele nos chamou, mas sim pela sua própria vontade, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos começarem. Eu penso que o texto que eu estou lendo tem no PowerPoint. Se você puder usar o do PowerPoint, que eu coloquei duas versões diferentes. Então, os dois textos estão no PowerPoint. Obrigado pela ajuda aqui, mas no PowerPoint lá está na versão que eu queria enfatizar aqui. Eu quero ler o mesmo texto na outra versão, na tradução brasileira, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, e segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Esse é o texto de 2 Timóteo, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora, o texto de 2 Pedro 1:10 diz: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A primeira ministração que nós compartilhamos foi sobre identidade. Ou seja, quando você descobre a sua identidade, você então cumpre o seu propósito profético. Só é possível você cumprir o propósito profético quando você sabe quem é, quem eu sou.
Quem eu sou? Quem eu sou em Deus. E nós temos aprendido que, resumindo tudo, eu sou filho amado, eu sou herdeiro, eu fui adotado, eu tenho essa identidade de filho amado de Deus. Isso é fundamental no nosso processo. A segunda coisa que nós aprendemos sobre propósito na semana passada é que quando você descobre o seu propósito, você descobre a sua essência, você entende, você encontra, você sabe o que é que você é por dentro de fato. Quando você descobre o seu propósito, você encontra a sua essência. Agora, o que é o chamado de Deus para nós? Há muita confusão, às vezes, das pessoas com relação aos chamados. Será que eu sou chamado? Inclusive, há algumas pessoas que se pegam naquele princípio, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aí fala assim, eu vai ver que eu não fui escolhido. Pode ser que eu fui chamado, mas eu não fui escolhido. É importante a gente entender uma coisa. O que determina a escolha é a resposta. Sabe, por que muitos são chamados e poucos escolhidos? É porque poucos respondem corretamente ao chamado de Deus. Então, talvez você fica fazendo uma postura de, então tem alguém melhor e tal, que for. Não, se você não respondeu ao chamado, você não vai ser escolhido. O reino de Deus é um reino que trabalha por voluntariedade. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu quero que você entenda o seguinte: se você realmente quer viver na íntegra o chamado que Deus tem estabelecido para a sua vida, você precisa responder esse chamado. Porque se você não responder a esse chamado, você não vai ser escolhido. Só é escolhido quem responde corretamente ao chamado que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero desdobrar esse entendimento para a gente entender quais são os níveis, as áreas, o que é de fato o chamado para um filho de Deus. Agora, o que é um chamado? O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e Ele convida a gente a seguir esse plano. Há um convite de Deus para que nós possamos cumprir esse plano. A outra coisa importante com relação a chamado, um chamado de Deus, ele é universal. Todos nós, todo cristão, todas as pessoas que nasceram em Deus, elas têm um chamado, mas existe também alguns chamados individuais, alguns chamados específicos para áreas específicas. E a gente não pode deixar que a confusão encher a nossa mente e paralisar a gente. Porque tem pessoas que, enquanto eu não entendo claramente, eu não posso fazer o que eu preciso fazer. O que nós precisamos entender é que há um chamado universal, mas há também chamados individuais. O que nós nunca podemos deixar de fazer é responder ao chamado de Deus. Nós nunca podemos deixar de responder ao chamado de Deus. O que é um chamado? O chamado está ligado à vocação. A uma vocação. O chamado está ligado a uma orientação, a uma direção que Deus nos dá para podermos cumprirmos através dos dons, dos talentos, através daquilo que arde o nosso coração. Não sei se você já conectou, mas se você pegar o seu celular, pelo menos meu foi assim, toda vez que eu tentei escrever no celular chamado, aparecia um foguinho. Vê se você entende uma coisa. Não sei eu aí. Tenta mandar uma mensagem para alguém, eu tento escrever chamado, aparece um foguinho. Porque está ligado à chama, algo que incendeia, algo que faz com que eu esteja focado no propósito daquilo que eu tenho para a minha vida. Então, um chamado é uma vocação, ou é uma orientação. O chamado, ele acontece quando eu sinto algo arder no meu coração, algo fazer com que aquilo aconteça como a paixão,
uma paixão, como um sentimento muito parecido com a paixão do que a gente tem no sentido dos sentimentos e dos relacionamentos. Então, o chamado, ele incendeia alguma coisa no meu coração para me levar a cumprir, a estar focado em uma vocação que Deus tem colocado para a minha vida. Então, diante desse quadro, o que eu quero dizer para você é assim: nós precisamos entender que o chamado de Deus é para todos, é para mim, é para você. O chamado é para mim, pastor Valdomiro, é para você. É para mim, é para o Judil, é para o Jorge, é para mim, é para o Abner. O chamado de Deus é para o Zé, é para o Dino. O chamado de Deus é para todos nós. Eu só falei homem aqui, mas o chamado de Deus é para as mulheres também. É porque é tanta mulher assim que se eu falar uma fica com ciúme da outra, né? Mas o que nós precisamos entender é que o chamado de Deus é para todos. O chamado de Deus é para todas. O chamado de Deus, ele tem, e é isso que eu quero ir desde o princípio, para a gente entender um pouquinho isso. Identidade, propósito, chamado e destino. Enquanto a gente não entende esses 4 pontos na nossa vida, nós somos incompletos, nós somos infelizes, nós não conseguimos alcançar plenamente aquilo que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida. Você já parou para pensar que num momento ou outro na sua vida, ou todo mundo em algum momento, em algum ponto da sua vida, faz algumas perguntas, né? Aquela da identidade, quem eu sou, né? E a outra é, por que eu estou aqui? Por que eu vim a esse mundo? Por que eu estou aqui? Qual é a razão por que eu estou aqui? Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou apenas me referindo a essa questão universal, a questão dessa crise de identidade, dessa crise existencial que muitas pessoas têm. Por que eu estou aqui? Não é simplesmente, o que eu estou dizendo é quando alguém já está bem resolvido com relação à sua identidade, sabe quem é, que é filho amado de Deus, sabe a herança e o legado que tem e que carrega, mas que faz uma pergunta no sentido mais profundo: qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? O que é que eu vou? Por que eu estou aqui? Essa questão diz respeito principalmente à questão do chamado individual que a gente sabe que a gente tem. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos entender algumas coisas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus. Fomos formados com um propósito. Há algo que nós fomos colocados neste mundo para fazer, e isso fica bem claro quando Deus cria o homem. É importante a gente entender que, diante desse processo, todas as criaturas de Deus, elas têm conexões uns com os outros, com um propósito também. Nós fomos colocados neste mundo para servir uns aos outros e para servir ao propósito de Deus, para fazer a diferença. E diante disso, nós precisamos, às vezes as pessoas perguntam assim: por que na vida profissional um é advogado, o outro é banqueiro, o outro é escritor? Por que cada um nesse processo, o outro é fazendeiro, o outro foi chamado para ser um soldado? Quando a gente pergunta, será que as decisões pela profissão, pelo aquilo que eu faço, foi uma coisa aleatória? Você já parou para pensar que se o que você faz hoje é simplesmente uma coisa aleatória? Aconteceu e apareceu uma oportunidade e eu agarrei essa. Será que é isso? Será que a vida é como se a gente jogasse a vida com relação ao chamado? É como se a gente jogasse na loteria, ou mais simples, como se a gente pegasse uma florzinha e falasse assim: aqui nessa florzinha tem essas profissões, e aqui tem essas coisas que, então, minha mãe mandou eu escolher essa daqui, então é isso que eu vou fazer. Será que foi por acaso, irmão Ney, que o senhor foi parar na Marinha?
Então a gente precisa muitas vezes perguntar, mas tem gente que leva a vida assim. E eu quero dizer, é por isso que elas não são realizadas, é por isso que são infelizes, é por isso que são profissionais medíocres, e não há nada pior na vida do que você ser atendido por um profissional medíocre. Às vezes você pergunta assim, mas por que essa pessoa está sempre de cara amarrada? Por que essa pessoa ela não faz o que ela precisa fazer do jeito que ela deveria fazer? Na verdade, simplesmente porque ela não teve o entendimento de que o seu trabalho é uma missão, a sua missão é o seu trabalho. E isso diz respeito a um chamado que está estabelecido sobre a vida dela. Então, diante dessas coisas, nós precisamos refletir. Aí talvez você fale assim, mas olha, eu vim aqui na igreja para receber uma palavra, 3 pulinhos que eu tenho que dar para receber a bênção. Não, eu quero dizer para você, você vai ter que dar muito pulo na vida para você cumprir o propósito de ser bênção. Nós estamos aqui mais para aprender a ser bênção do que para receber bênção. Escuta, eu vou falar de novo para você. Nós estamos aqui mais para aprender como ser bênção do que como aprender a receber as bênçãos. Porque quando eu sou bênção, aí eu sou abençoado também. O grande problema é que muitas vezes a gente não quer parar para refletir a respeito dessas coisas que Deus tem colocado diante de nós e que precisam ser consolidadas. Vou voltar ao texto que diz, irmãos, empenhem-se ainda mais, 2 Pedro 1,10, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Queridos, é importante a gente buscar essas respostas e entender que a nossa vida, a gente não pode simplesmente ser levado e pegar e agarrar a qualquer oportunidade que surge. A gente precisa entender que eu só vou ser feliz se eu estiver cumprindo o meu chamado. Eu só vou me realizar se eu estiver no centro da vontade de Deus. Essas decisões que nós tomamos na nossa vida desde cedo, desde quando se é jovem, nós precisamos entender que é algo que precisa ser tomado com o nosso coração conectado com o coração de Deus. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Contar o meu testemunho. Talvez alguns já conhecem, outros não, alguns conhecem em parte. Eu sou filho de pastor. Meu pai, como pastor, foi pastor em vários lugares, inclusive nós fomos missionários do Paraguai por uma temporada, um tempo muito desafiador. Meu pai foi pastor no interior do Paraná por algum tempo, mas quando eu tinha, eu creio que 9, 10 anos de idade, nessa faixa nós fomos morar em Florianópolis, onde meu pai e minha família até hoje reside nessa região. Então eu fui criado, a minha parte aí da minha infância, adolescência e juventude foi em Florianópolis. Mas eu fui sempre criado nesse meio de igreja, indo a congressos, conferências, me relacionando com pessoas e tudo mais. Mas eu sempre tive assim um ímpeto, um sonho, um desejo de ser bem-sucedido na minha vida. Sempre tive assim muita graça de Deus com relacionamentos e tudo mais. Mas, na verdade, eu sempre soube, como diz a minha mãe, desde o ventre, que a minha mãe recebia palavras a respeito do meu chamado. Depois, eu penso que uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida, quando eu aprendi a ouvir e discernir, foi encontrar, qualquer lugar que chegava por aí, tinha um profeta doido que vinha e falava assim, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado para você e tudo mais. Eu fui crescendo com aquele estigma, mas
Deixa eu contar para você, eu disse para vocês que meu pai foi missionário no Paraguai, pastor no interior do Paraná. Ou seja, para você ter uma ideia, quando a gente mudou para Florianópolis, meu pai chegou em casa depois de uma reunião e falou assim: Deus me deu uma palavra, eu recebi um convite, vamos arrumar tudo e nós vamos embora para Florianópolis. Ele não conhecia a cidade, ele não foi lá antes, ele não foi nada disso, ele simplesmente organizou tudo, arrumou um caminhão, botou a mudança dentro, pegou ele, minha mãe e mais 5 filhos dentro de um Fiat 147 e saímos do interior do Paraná e fomos parar em Santa Catarina. 7 pessoas, 5 filhos, 7 pessoas dentro de um Fiat 147. Você está entendendo? Eu me lembro da minha mãe preparou uma vasilha com frango frito na farofa e eu acho que fez limonada e pôs num pote assim e foi assim. Eu me lembro da gente parar, minha mãe estendeu uma toalha de mesa no chão e a gente comer, a gente se... tem mais esse detalhe, né? Eu sempre fui grandão. E meus irmãos ficavam o tempo todo: mamãe, o Elian está com as pernas abertas aqui, ele está atrapalhando. 5 no banco de trás, então eu tinha que colocar uma cinta para amarrar minhas pernas assim, para viajar. Alguns detalhes assim para vocês. Mas desde que eu me entendi por gente, eu recebi sempre palavras de Deus a respeito do chamado ministério, e desde que eu me entendi por gente, eu falava assim: eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser rico, eu vou ser um empresário, eu vou ser um homem de negócio, vou servir o reino assim também, eu vou pregar, mas eu vou. E assim eu coloquei o meu objetivo, estudei, trabalhei, entrei para a área de vendas, que é a área que possibilita você a prosperar mais rapidamente no processo. E eu, só para reduzir a conversa, quando eu tinha 15 anos de idade, as circunstâncias me levaram a me tornar o gerente de uma concessionária Caloi. As circunstâncias me levaram, eu era grande, capacitado e tudo mais, e os chefes não sabiam da minha idade. Então, quando precisaram de mim, eu supri e tal, e quando me colocaram, não foram lá olhar na minha ficha para saber que eu tinha 15 anos de idade. Um dia eu estou numa reunião dos gerentes das filiais lá em Florianópolis e tal, e chega a secretária lá na mesa de reunião e fala assim: hoje nós temos o gerente da filial 4 que está de aniversário, então vamos celebrar, tal, e todo mundo... Aí o dono da empresa estava sentado na ponta da mesa e falou assim: então, quantos anos? Conta para nós. Assim, 16. Ele fez assim... Fala: para de palhaçada, quantos anos? Eu falei: 16. Eu tive que tirar minha carteira de identidade e mostrar para ele que eu tinha 16 anos. Foi um misto dele ficar vermelho, mas ele falou assim: eu tenho uma loja minha sendo gerenciada por um piá de 16 anos. Lá em Florianópolis é um guri, né, de 16 anos. Aí ficou por aquilo mesmo, e eu continuei trabalhando, e continuei gerenciando, e pronto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: muito precocemente Deus me abençoou, mas todo profeta louco que me encontrava, e os que não eram tão loucos, apesar que todo profeta é louco, também que me encontrava sempre. E eu tive 2 momentos muito marcantes. E o Espírito Santo me trouxe a memória aqui, eu estava sentado aqui hoje, o Espírito Santo me trouxe a memória, isso. Um deles foi quando eu estava muito bem posicionado, sabe aquela época quando você está namorador, quando você vai para a igreja, né? E eu vim para Curitiba, num congresso nacional de jovens, que aconteceu... Eu acho que ninguém aqui participou disso, porque faz muitos anos, no colégio estadual, lá no auditório do colégio estadual, aconteceu um congresso nacional de jovens da nossa denominação. E eu vim para cá, mas adivinha qual era meu objetivo de vir aqui? Receber todas as palavras, sentar lá na frente, descobrir o meu chamado. Eu vim para cá tudo alinhado, né, com os meus amigos, as minhas amigas, era só, né? E aí, irmãos, quando eu chego no congresso, todo bonitão, arrumadão, meu tênis Nike, todo cheiroso e tal, quando eu chego assim, na porta de entrada, eu dou de cara com um pastor
que era um dos preletores do encontro, me conhecia também, e quando ele olhou para mim, ele falou, Elian, xaralabacata, eu falei, lascou. E aí ele falou assim, não adianta você fugir para lá, para B ou C, você tem um chamado, Deus, o teu chamado é ministério, não é nada mais além disso. E eu fiquei ali pensando, vai ver que meu pai e minha mãe encomendou essa mensagem, só pode, e não sei o quê, mas meu pai e minha mãe, acho que nem aqui não estava, eu vi, não tinha. O que eu quero dizer para vocês é assim, aí pronto, daí Deus me dá aquela ajustada assim, mas eu ainda continuo resistente. Passado algum tempo, depois de algumas palavras e depois de perder algumas noites de sono e continuar naquela resenha, Deus, eu vou servir sim, eu vou ser e tal. Um dia eu estou num congresso de avivamento lá em Itapema, Santa Catarina, e eu estava na bateria lá, e aquele tempo bateria era meio que do diabo para alguns irmãos, né? Tinha uns irmãos que me odiavam, porque eu soltava a mão naquela bateria lá e eu estava... E aí, de repente, o pregador da conferência para tudo, ele pega a palavra e para tudo, e ele fala assim, você, Elian, deixa eu te falar uma coisa, enquanto estava tocando, aí havia um coral de anjos que foi ao redor da bateria e ficou lá, adorando ao redor da bateria. Tem aqueles irmãos que eram contrários à bateria, falaram, acabou com tudo. Mas aí Deus, ali foi o basta, Deus falou assim, hoje é o último aviso, ou você aceita, admite, ou você decide fazer o que precisa ser feito para cumprir o chamado, ou você vai ficar por sua conta. Se ficar por sua conta é complicado. Deus disse, eu te abençoo, tenho te abençoado, mas você só vai continuar sendo abençoado se você responder ao chamado corretamente. E aquele dia eu tomei a decisão da minha vida, aquele dia eu comecei a organizar todos os processos, então para ir para o seminário, passei 4 anos estudando, e quando logo na sequência, eu não sei se na época eu já namorava a Tati, eu já namorava, eu disse para ela assim, você quer casar comigo? Você só tem que saber uma coisa, eu vou ser pastor e você vai ter que ir comigo para onde quer que eu for. Então aí você vai poder, você decide hoje, se quer continuar comigo, ou então se a gente termina por aqui uma vez por todas. Eu estou contando para vocês a respeito do meu chamado, algumas nuances, tem muitos detalhes nesses processos todos. Mas o que eu quero dizer para você é que nem todo chamado é igual, é do mesmo jeito. Nem sempre a gente vai ter esse tipo de... E o chamado da sua vida, na verdade, não vai ser igual ao chamado da minha vida. Só que Deus nos coloca em algumas encruzilhadas e a gente precisa discernir e entender essa questão do chamado. Vamos lá, Deus nos chama como seres humanos criados à sua imagem, primeiramente para entendermos, Ele nos chama para um trabalho diligente no mundo que Ele criou. É isso que nós precisamos entender. O seu trabalho é um chamado. A sua missão no mundo é resolver problemas que vão ajudar a sociedade, vão ajudar as pessoas nas circunstâncias que elas estão passando na sua vida. Quando nós olhamos para Deus, quando Ele cria Adão e Ele chama Adão, Ele já estabelece um plano e um propósito para Adão. E uma coisa eu vou dizer para você, Deus não estabeleceu nenhuma base para que qualquer um dos seus filhos viva uma vida preguiçosa, uma vida ociosa. Deus chamou para o problema. Deus chama Adão, e quando Deus chama Adão, Ele dá uma missão a Adão. Sabe por quê? Porque há níveis que nós vamos desbloqueando no nosso chamado, nós vamos subindo de nível no nosso chamado. Se nós não tivermos focado, entendemos o chamado que Deus tem para nós, a gente vai ficar vivendo uma vida assim, sem responsabilidade. E Deus criou o homem, já estabeleceu uma responsabilidade para ele.
É por isso que eu quero dizer para vocês, jovens que estão aqui hoje, não, é importante você entender, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cuide bastante com aquele tempo que você perde, joga fora, no tempo todo no videogame. Cuide bastante nesse tempo aí que você acha, não, eu vou me divertir, eu vou ficar, porque muitas vezes você está se afundando e fugindo do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Tudo é lícito. Não existe erro, ilicitude nisso. Cuide, nesse tempo hoje tem gente que fala assim, tá vendo, já tem até irmãzinha casada que ficou pensando no marido que joga no videogame, mas eu quero falar uma coisa para você, pense e dá uma olhada, o que edificou esse tanto de série que você já maratonou aí. Eu entro em algumas conversas e eu só vejo assim, você já viu a série tal? Já viu a série Y? Já viu tal? Tem gente que assina Netflix, assina aquela outra lá, Amazon Prime, e não sei o que, ainda tem IPTV, e ainda tem umas paradas ainda para baixar uns filmes lá no torrent, não sei o que. E aí, quando você vai perceber, eu quero dizer para você, qual é o tempo que sobra para você focar no seu chamado se você fica distraído pelo diabo? Você quer viver a vida que Deus planejou para você? Ou você quer viver olhando uma vida fantasiosa que pessoas estão dizendo que viveram em algum momento? Então, não adianta você querer ficar pensando em chamado se você fica também o tempo todo mas eu nem gosto, eu já passei dessa fase, nem gosto desse negócio mas se você fica lá no muro com a vizinha, conversando sobre a vida dos outros, se você fica reclamando dos seus filhos, se você fica reclamando daquilo tudo, eu quero dizer para você, o seu propósito é o seu propósito, o seu chamado é o seu chamado. Independente de quem você seja, em qual o ponto da sua vida que você esteja, você precisa focar naquilo que Deus colocou para você na sua vida e na história. Quando Deus cria Adão livre, quando Deus dá a Adão um jardim, quando Deus tem aquela coisa toda lá, podia dizer assim, agora Adão, fica aí, curte, quando bateria mesmo. Quando você tiver com vontade, você come uma maçã, se enjoar de maçã, come banana, tal, fica aí, vai curtindo, faz um churrasco num dia, faz uma festa da primavera no outro. Adão, não, Deus disse, fala assim para Adão, Adão, você tem uma missão, governa sobre todos os animais, governa sobre todas essas coisas. Quer olhar, vai lá, Gênesis 1, 28 a 15, você vai ver Deus ordenando a Adão exercer domínio sobre toda a criação. Deus coloca ele no jardim e fala assim, cuida do jardim e cuida de tudo aí que está no jardim. Qual é o teu jardim? Qual é o teu jardim? Que Deus falou assim, cuida desse jardim. Qual é? A vocação, o chamado está ligado a gente ter esse entendimento. Então vamos lá. É tanta coisa que a gente poderia falar nisso, mas eu quero instigar você a refletir sobre isso. O primeiro chamado que Deus tem para o homem, que Deus deu para o homem, é o chamado para exercer domínio sobre toda a criação. Se você pegar lá Gênesis capítulo 1, versículo 28, até 2, versículo 15, você vai encontrar exatamente Deus trabalhando o processo da criação, e Deus agora abençoando e dizendo assim, sejam férteis, multipliquem, encham, governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam no chão. Sabe? Então, Deus foi falando e estabelecendo, e você vai percebendo assim, lá o verso 29 diz, eu dou todas as plantas com semente na terra, todas as árvores frutíferas, eu dou tudo, eu coloco tudo. E
quando Deus olha e fala, e Deus viu que aquilo que ele tinha feito era muito bom. Mas perceba, o versículo 28, Deus, depois de abençoar, diz, vocês precisam ser férteis, precisam multiplicar-se, encher a terra e governar a terra. Existem aqui o chamamento para o homem, e inclui esse processo todo de construir, o homem e a mulher, constituir família, ter filhos, de poder multiplicar a si mesmo, e esse multipliquem-se não é só numericamente. Quando eu me multiplico de mim, eu preciso multiplicar o meu caráter, eu preciso multiplicar aquilo que eu carrego, eu preciso compartilhar essas coisas. Sabe, queridos, quando a gente olha para esse processo, então a gente precisa entender, o primeiro chamado que Deus tem para nós é exercer o domínio sobre toda a criação. Esse é um chamado universal, é meu e seu, exercer o governo sobre o que está estabelecido. Quando a gente percebe a questão do pecado, algumas pessoas acham que a questão do trabalho surgiu por causa do pecado. Não. O que surgiu depois do pecado foi o trabalho ser com suor, ser com canseira. O trabalho, Deus, quando estabelece a ideia do trabalho, chama o homem para governar sobre todas as coisas sem pecado, é para ser uma coisa divertida, alegre, feliz, sem dificuldade. Agora, uma coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: nós não podemos ficar debaixo disso e dizer assim, tem muita gente que reclama da segunda-feira. Tem gente que, chegou segunda-feira de novo, meu Deus, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde a cruz, desde a morte de Jesus, Ele redimiu todas as coisas. A questão do nosso chamado e com relação ao trabalho foi redimido também. Então, o que eu faço precisa ser hoje com prazer, com alegria, independente de qual é a área de atuação, da sua área de atuação. O que você faz precisa ser algo dizendo assim, é meu chamado, é com prazer, é com alegria, é com algo extra. Não importa qual é o tipo de chamado que Deus tem dado para a sua vida. É importante a gente ter essa convicção na nossa. Então, Deus redimiu, porque primeiro veio o pecado, e aí diz assim, agora com o suor do seu rosto você vai ganhar o pão de cada dia, no sofrimento e coisa e tal. Aí Deus vem e Ele redime através do Senhor Jesus, Ele redime inclusive o nosso chamado, inclusive a nossa visão, inclusive aquilo que está colocado diante de nós. É por isso que nós precisamos entender esse processo na nossa vida. Agora, qual é uma questão que a gente precisa entender sempre? Que o nosso chamado, ele é feito para cumprir, para fazermos as coisas para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Você trabalha com reciclagem, para a glória de Deus. É isso. Eu sou pastor, para a glória de Deus. Você faz chaves, para a glória de Deus. Aí, o que acontece? Você vende carros para a glória de Deus. É aí que entra essa questão da diferença. Você corta cabelo para a glória de Deus. Mas como assim? É tão simples, é tão básico. Se você cumpre o seu chamado para a glória de Deus, você está sendo um missionário. Se você cumpre o seu chamado para a glória de Deus, você está sendo aquilo que Deus projetou você para ser. Mas eu fico dormindo até tarde. Não é para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus. Quando eu entendo que tudo aquilo que eu faço não importa, eu sou motoboy, para a glória de Deus. Se você entendeu que aquilo é um chamado, e aí por isso que entra algumas pessoas que elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo. Eu estou aqui agora, mas eu quero fazer. Chamados mudam, eu quero que vocês entendam. Há chamados que mudam, mas eu quero dizer para você, os chamados mudam conforme Deus estabelece para mudar.
Você está entendendo? Não é porque eu acho que aquela coisa que aquele irmão faz é mais importante do que a minha. Não. É importante a gente entender que cada filho de Deus, a semelhança de Adão, encontra o chamado de Deus para uma vocação. E a vocação que eu estou dizendo para você aqui, ela é tanto a vocação no sentido de ser um missionário, um pastor, um líder, alguém que vai ganhar almas, como é uma vocação no sentido da profissão, daquilo que você tem. Então, a grande crise que as pessoas têm é que elas acham que enquanto elas não largarem tudo e forem para a África fazer missões, elas não estão cumprindo o chamado. Eu quero dizer para você, enquanto você não fizer com excelência e for o melhor naquilo que você está fazendo, eu quero dizer, você não está pronto para ir, para cumprir qualquer chamado em qualquer outro lugar. Eu me lembro uma época que, às vezes, tinha algum menino que não estava dando trabalho na igreja, estava dando trabalho em casa, aí o que o pai falava? Pastor, vamos mandar o meu filho para o seminário? Achava que seminário ia consertar, ajustar. É por isso que a gente tem um monte de pastor desajustado por aí, sabe? Tem gente que foi para o lugar errado, e aí depois, quando se viu, falou assim, agora eu não tenho outra alternativa, vou ter que virar pastor. Aí ele virou pastor, mas ele não tem um chamado e uma vocação focado nesse processo. Então, Deus, quando criou o homem, Ele pretendia que os seres humanos executassem o seu trabalho, o seu chamado com um trabalho diligente. Deus, quando Ele olhou para Adão, Ele declarou definitivamente que precisava organizar esse processo. E diante disso nós vamos perceber, Deus olha para Adão e coloca uma questão dentro do chamado que Deus tem. Deus vê que Adão sozinho não dava conta, daí Deus falou assim, vou colocar agora, vou ampliar o chamado de Adão, de apenas o pai dos bichos, agora eu vou fazer dele marido, que é um chamado, escute bem, ser marido é um chamado, ser esposa, como Eva, é um chamado, criar filhos é um chamado, está tudo conectado debaixo do propósito. Agora, eu percebo maus maridos, esposas más, eu estou dizendo no sentido, não de maldade do coração, mas no sentido de não ser aquilo que deveria ser. Eu vejo pessoas que não conseguem entender esse processo todo na sua vida. E diante disso, nós precisamos entender que cada chamado deriva outros chamados e responsabilidades. Então, o primeiro chamado que Deus deu, Adão foi chamado para exercer domínio sobre toda a criação, e tudo isso envolvia esses chamados derivativos de ser marido, esposa, pai, mãe, filho, filha. São papéis e responsabilidades para glorificar a Deus com o nosso chamado. O segundo chamado que nós vamos entender é o chamado de Deus para o homem foi para a santidade. Nós temos um chamado de Deus para sermos santos. Nós temos um chamado de Deus para viver em santidade. Quando Deus criou o homem, Romanos 2,15, diz exatamente que a lei de Deus, a vontade de Deus foi como que escrita, como que impregnada no coração do homem. Ou seja, a lei de Deus, Deus escreveu a sua... É como se as pessoas hoje gostam muito desse... é difícil você encontrar uma pessoa que não tem uma tatuagem aí no corpo e tudo mais, mas eu quero dizer para você, antes de qualquer coisa, você tem algo tatuado aí no seu coração, que é a santidade de Deus, dizendo assim, eu fiz vocês para serem santos. Deus impregnou a lei dele, está escrito dentro do seu coração, e isso é muito importante na nossa vida. Você vai perceber o seguinte, Deus deu um chamado ao homem à santidade. Levíticos 20, 26, diz exatamente Deus, falando, eu os chamei, eu sou santo, vocês são meu povo, vocês são santos, vocês precisam ser santificados debaixo desse propósito. E depois vem a condição específica, os 10 mandamentos que Deus dá a Moisés, mostrando o chamado de Deus para o povo de Israel serem santos. Vamos botar
Tá tudo bem, gente? Todo mundo em pé e atrás, ou é porque eu não sei se está faltando cadeira, eu fico meio incomodado. Desculpa eu sei, mas não sei se a mensagem não está boa, não sei o que está, mas esse lugar aí atrás é só para o trânsito, para os intercessores. Me ajudem nisso, porque senão eu vou ter que chamar a atenção publicamente, eu fico triste com isso. Mas a lei exige que nós, como pecadores, possamos encontrar a nossa incapacidade e a nossa dependência em Deus. Os 10 mandamentos apontam para a nossa incapacidade, para que a gente olhe para a santidade de Deus, um chamado de Deus para termos uma perfeição moral. Nós somos chamados para sermos perfeitamente morais. Então, o segundo chamado de Deus para o homem foi para a santidade. O terceiro chamado de Deus para o homem foi para se colocar debaixo de autoridade e obedecer. Nós somos chamados por Deus para obedecer. Nós somos chamados, mas para obedecer, primeiro, obedecer a Deus, naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele estabelece. Todos homens reconhecem e obedecem a Deus, eles são abençoados e são honrados pelo princípio da obediência. Mas você vai perceber que toda a estrutura social e espiritual, ela está ligada ao processo da obediência. Nós obedecemos a Deus, nós obedecemos, precisamos nascer e obedecer pai e mãe, sim ou não? Qual é o problema do mundo hoje? Filhos sem pais, sem mães, filhos sem obediência. Nós precisamos obedecer às autoridades que estão colocadas diante de nós aí. Você precisa obedecer o guarda de trânsito, precisa obedecer o diretor do colégio, precisa obedecer o tiozinho lá que cuida de mandar todo mundo para dentro, e hoje isso é complicado. Então todos nós fomos chamados para obediência, esse chamado para colocar debaixo de autoridade. Esposas, filhos que se colocam sobre a autoridade do sacerdote do lar, cidadãos que se colocam debaixo da autoridade dos governantes. Então, quando as famílias foram multiplicando, quando as coisas foram acontecendo, as culturas, os processos, então, tudo isso, você vai encontrar esses 3 chamados aqui. O chamado para exercer domínio e continuar governando, o chamado para ser santo, e cada vez que o mundo vai se acabando, você vai percebendo a importância da santidade, e o chamado para a obediência, você viver debaixo de um propósito. Por que a gente se vincula a uma igreja? Debaixo de um discipulado, porque nós vamos viver debaixo da obediência da palavra de Deus sobre a nossa vida. Talvez você veja aqui para falar assim, hoje eu vou descobrir o chamado que Deus tem para mim. Sim, hoje Deus está despertando dentro de você um entendimento do qual é o chamado que Ele tem para a sua vida, para que você possa viver debaixo do propósito que Ele tem estabelecido. Agora, você já tem o seu chamado já está dentro do seu coração, já tem algo que arde dentro do seu coração. O que você precisa parar é de abafar aquilo que está movendo. Só que se você não se mover primeiro dentro desses 3 propósitos, o chamado de Deus para governar sobre a criação, o chamado de Deus para ser santo, e o chamado de Deus para obedecer, porque você tem um chamado para andar e agir segundo aquilo que Deus mandar você fazer e realizar. Então, o chamado de Deus sobre nós, ele está construído em torno desse processo, obedecer à autoridade onipresente de Deus na nossa vida. A autoridade do sacerdote, do pai dentro de casa, que hoje tem sido tão negligenciada, que é tão importante. Uma nação, ela precisa de um líder, de um governante, que nós precisamos obedecer, estabelecer debaixo desses processos. Sabe? O que nós vamos perceber é o seguinte: um único momento que existe na Bíblia uma possibilidade de você não obedecer é quando alguém manda você desobedecer a Deus. Fala assim, desobedece a Deus, daí você não obedece a Ele. Porque a palavra diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando alguém manda você fazer alguma coisa contrária ao que Deus mandou você fazer, você desobedece a Ele para continuar obedecendo a Deus.
Então o nosso chamado é obedecer ao propósito, à vontade de Deus na nossa vida. Então, diante dessas coisas, nós podemos falar para você assim, que o chamado eficaz de Deus, através do Senhor Jesus, nos prepara para exercermos para o nosso trabalho, a nossa vocação, aquilo que eu faço todos os dias para a glória de Deus, com o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho um chamado, eu carrego um chamado para o mundo. Os pastores carregam um chamado de pregar nos púlpitos, os cristãos carregam um chamado de evangelizar os seus vizinhos. Esse chamado de dizer a todos assim: arrependam-se dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo. Esse é um chamado enorme, universal, para todos nós fazermos. Mas existe o chamado específico que cada um tem para cumprir no seu trabalho diário, todo o dia. Quando nós nos convertemos debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, quando lutamos contra o pecado, lutamos pela santidade, nós então recebemos o nosso chamado e trabalhamos para o Senhor e pelo Senhor com toda a nossa força. O marido abraça o seu chamado ao casamento e ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa abraça o seu chamado ao casamento e se submete ao marido como a igreja submeteu a Cristo. As crianças piedosas obedecem os seus pais como ao Senhor. O cristão abraça o seu chamado à santidade e busca a santidade como algo que responde à graça de Deus. Não é uma resposta a uma lei imposta, mas é a graça de Deus para a nossa vida. Deixa eu dizer para você, existem na Bíblia, e aqui eu começaria de fato a trazer algumas nuances sobre os chamados dos homens de Deus na Bíblia. Mas eu quero só pincelar para você entender o seguinte: existem muitos tipos de chamados. Deus convocou, na Bíblia você vai perceber que Deus convocou muitas pessoas para responder aos chamados. Você vai perceber alguns como assim, lá em Samuel 1:3, quando Deus chama Samuel, Deus fala com Samuel sobrenaturalmente, um chamado especial para um jovem, um adolescente, para ser um profeta. Na verdade, queridos, muitas vezes nós ficamos esperando que Deus faça conosco o nosso chamado igual fez com Samuel. Não vai acontecer. Talvez não vai acontecer com todos, porque Samuel foi um caso específico. Deus fala com ele na noite, ele não entende, mas Deus estabelece uma conexão de uma voz sobrenatural falando com Deus. O que eu quero dizer para vocês, existem chamados que são muito particulares. Às vezes a gente quer conectar o nosso chamado igual ao dos profetas. Foi muito particular o chamado dos profetas. Um evento que envolvia voz, fogo, trovão, coisas como essa que eu falei para você na minha vida, de encontrar em lugares inusitados profetas que liberavam e falavam sobre a minha vida. Mas o que eu quero dizer para você, haviam comissionamentos que Deus dava aos profetas no Antigo Testamento. Deus pode fazer como fez com Isaías, trazendo elementos assim, visão do céu, interação entre os seres celestes. Pode existir aquela coisa da resistência do profeta, dizer: eu não posso fazer, não consigo fazer. Eventualmente isso vai acontecer, mas isso são chamados específicos. Deus tinha um propósito, sabe? Mas o que eu quero dizer para você, presta atenção nisso, que talvez seja essa a palavra rema para a sua vida hoje. Um chamado legítimo, ele não precisa ser extraordinário, como os exemplos da Escritura. Um chamado legítimo, ele precisa ser um chamado específico que quebranta o meu coração, que incendeia o meu coração e que me leva a seguir aquilo que Deus tem colocado no meu coração.
Sabe, não fica esperando aparecer um profeta aqui do altar para falar com você. Não fique esperando você ter sensações. Não fique esperando você ouvir uma voz no meio da noite como Samuel, que disse assim, José, José, Maria, Maria. Não, não fique esperando isso tudo não. Deus já falou com você, Deus já deu as pistas para você, Deus já direcionou você, o seu coração já está queimando. Todo esse argumento, essa resistência, você precisa botar por terra. Em nome de Jesus, dizer simplesmente uma coisa: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que eu quero que você coloque. Para de ficar nessa crise. Se você está sendo útil, se você percebe que Deus está te usando, não entre na crise da comparação. O chamado, ele é específico, ele é individual, ele é para cada um. Não fica nessa crise do que você está passando na sua vida. Deus chamou Davi de um jeito que ele não chamou mais ninguém como ele chamou Davi, escolheu ele lá atrás das malhadas. Havia até uma dúvida do próprio profeta, do próprio sacerdote Samuel, que foi escolher. O próprio sacerdote ficou assim, meio na dúvida: será que esse menininho aí, será que esse pastorzinho de ovelhas, será? E Deus chamou, trabalhou e fez e formatou. Se você olhar para o chamado de Davi, talvez você vai se identificar mais com o chamado de Davi do que com o chamado de Samuel ou com o chamado de Isaías. Ou seja, Davi era um improvável. Davi era alguém que, na verdade, ninguém olhava para ele, ninguém percebeu ele. Aliás, ele foi esquecido pelo seu próprio pai. Ele foi esquecido pelo seu próprio pai. Quando o Samuel chama e diz assim: me traz aqui os seus filhos. Aí o pai chama os filhos e está ali. E aí Samuel começa a olhar, todo mundo bonitão lá. E aí quando Samuel fala: Deus, e agora? Quem é que eu oro? Quem é que o Senhor escolheu? Deus falou: ainda não está aqui. Aí Samuel fala: mas ainda tem mais alguém? Resta algum filho ainda? Aí o pai de Davi fala assim: é mesmo. Tem lá, tem um mais novinho que está lá, cuidando das ovelhas lá no pasto. Então, gente, enquanto ele não chegar, a gente não ora. Vamos esperar Davi chegar. Você está entendendo uma coisa? Davi, ele foi um improvável. Davi foi estranho, o chamado de Davi. Davi recebe ali, mas Davi ele teve que entender, ele teve que receber, ele teve que lutar para cumprir o chamado que ele tinha na vida dele. Davi já tinha uma unção liberada sobre a vida dele, mas Davi ainda continuou. Você vai perceber que ele ainda continuou como um garoto de recados por um bom tempo, mesmo sendo escolhido, consagrado, chamado. Ele ainda é aquele que os irmãos estavam no exército, ele vai lá levar o lanche para os irmãos. E é lá que Davi luta e fala: eu tenho um chamado, eu fui empoderado, Deus me escolheu, então eu vou encarar esse Golias, porque essa missão é minha, esse chamado é meu. Deixa eu falar uma coisa para você: é você que constrói o caminho para o seu chamado. É você que constrói a plataforma para o seu chamado. Tem muita gente falando: se Deus quiser me usar, eu vou ser convidado para isso. Se Deus quiser me usar, Ele vai me dar essa plataforma. A plataforma que Deus está dando para você é um Golias. Escute, vou falar de novo. A plataforma que Deus está dando para você é um Golias. É um vale, é um Golias. É pessoas criticando você, é pessoas torcendo para dar errado com você. Essa é a plataforma que Deus está dando para você. Está comigo? Você consegue entender? Mas é por isso que eu estou com esse Golias na minha frente esses anos todos. Então agora, pega o que você tem na sua mão. 5 pedras, pega na sua mão, é uma funda. É o que você tem na sua mão. Pega e diga que você vai contra esse seu Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Coloque-se em pé, vamos orar.